Ao vivo, podcast Alemão Futebol. Que é isso, Alemão? Ave Maria, hoje nós estamos com um homem aí fantástico. Eu falo aqui toda vez que esse programa tem pessoas especiais, mas não dá, né, Alemão? Olha só isso tá que vem, né, Nilson? Você tá louco. Olha quem que tá com a gente, cara. Souza, meu, que honra, que prazer falar contigo, meu irmão. Que felicidade, viu? Pô, um cara do seu tamanho no futebol aí, dando essa moral pra gente, com tanta humildade aí, para a gente levar informação da sua carreira aí, que é o nosso objetivo aqui é esse, né, Alemão? Levar informação para quem está em casa, os pais, as crianças que querem ingressar nessa carreira, que é uma carreira difícil no futebol, né? Não é fácil, não. E você contar um pouco da sua história. Não existe a verdade, não existe o caminho exatamente como seguir. Não tem uma receita, né? Cada um tem um caminho, mas algumas coisas, elas são iguais. É disso um pouco que a gente vai comentar aqui. Nós estamos com o Souza, que fez essa fila aí no Paraná Clube. Só isso. Dentro do Morumbi. Será que ele sabia fazer gol, né? Sabia nada. Esse jogo, para quem não lembra, foi só 6-0 para o São Paulo. Que época que é essa daí. Souza, boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, cara. Que isso, Nilson, Alemão. Boa noite a todos. Então, primeiro agradecer pela oportunidade, né, de estar com vocês, dividindo de tudo que a gente conseguiu viver e ainda vive, né, por causa do futebol. Né? O futebol é uma ferramenta importante, né, na inclusão social. Então, para mim é um privilégio, estou aqui para poder tentar, de alguma forma, dividir com vocês e com quem está em casa tudo aquilo. Como você falou, não existe uma receita pronta, né? Não uma receita de bolo, futebol. Cada um tem a sua trajetória, mas tem coisas que elas são essenciais, né? Para quem quer seguir, principalmente a carreira de atleta, seja um atleta de alto rendimento, seja ele do futebol, basquete, em qualquer modalidade, tem umas coisas que são indispensáveis na vida de quem quer seguir essa profissão. E a gente vai falar sobre elas, né, Alemão? Falar muito. O Souza tá novinho, né, Nilson? Tá inteiro demais, dá para jogar. Mas, cara, você tá... Você parou agora em 2000, você parou em 2020, foi isso? Foi 2020 ou 2021, eu acho que foi 2020. Eu joguei um campeonato alagoano lá ainda. E aí quase continuei depois, mas aí resolvi encerrar, porque dá espaço para a molecada que tá vindo aí, né? Mas tá novinho de tudo, né? Tá novo, tá inteiro. E eu tô... Tá no formal. Você não sabe, Alemão, o Souza, ele disse que vai vir aqui em Londrina para jogar um futebol e para apanhar de nós. Que ele acha que é bom no futebol. Agora você mexeu numa casa de marimbondo. O futebol é muito ruim de ganhar. Não fosse no futebol, até eu diria, né, que iria perder, mas no futebol é difícil. Eu tô sabendo, eu falei isso, que rapaz, esse homem joga futebol melhor que... Eu acho que foi ele que inventou o futebol. Mas é bom demais o tal do futebol, né? É gostoso pra caramba, gostoso demais. Ainda mais, né, Nilson, né, para quem consegue ter a técnica, né? Tem a técnica apurada, o futebol, ele precisa muito disso daí, né? Você tá doido. Que legal, cara. Beleza. Bacana. Ô Souza, bom, como você já sabe, o nosso objetivo é esse, né? Contar um pouco da sua história, sua trajetória no futebol, para a gente deixar como exemplo, uma referência para os meninos que estão aí buscando uma oportunidade no futebol, né? E querem crescer. Para isso, a gente vai voltar um pouquinho lá na sua origem, né, cara? Como que você começou, como é que o Souza despertou para o futebol, né? Como é que você se interessou por isso? E onde é que você começou? Quais foram os primeiros passos aí na bola, cara? Então, cara, eu sou de uma região de Alagoas, né, de um bairro que chama Vegel do Lago. Comecei a minha vida no futebol jogando pelada, primeiro jogando salão, né? A infância muito dura, muito difícil. O futebol para mim durante muito tempo foi um meio de esquecer muitos problemas. E eu digo com total propriedade que eu fiz de tudo para não ser jogador de futebol, né? Porque desde cedo o futebol ele foi o meu ganha-pão, e teve vezes que eu tive que escolher entre ganhar o dinheiro, o sustento da semana, e jogar na base do CSA. E eu fiz algumas escolhas que hoje eu posso ver que foram escolhas erradas, mas a lei da sobrevivência pedia que eu fizesse isso, né? E às vezes eu deixei de jogar na base do CSA para ir jogar pelada, porque
Na pelada eu ganhava dinheiro e na base eu não ganhava. A gente ganhava, na época, 2 vale-transportes, né? Um para ir e o outro para voltar. Então, algumas vezes eu tive que fazer algumas escolhas sobre o meu sustento e o meu sonho, né? E eu escolhi sobre o meu sustento. Me arrependo de algumas coisas, principalmente dessas decisões, mas eu acredito que a Várzea, para mim, e a periferia foi a minha escola para tudo que eu viesse viver depois no futebol, né? E deu uma casca, então, né, Souza? Me deu uma casca. Eu acho que, assim, a gente acha que futebol hoje, né? Infelizmente, a internet hoje, essa inclusão, a gente olha vídeos maravilhosos, a gente vê o Neymar dentro de um jatinho, mas a trajetória até lá ela é muito dura, né? Você precisa fazer algumas escolhas e algumas escolhas importantes, mas eu não mudaria uma vírgula na minha história, nas minhas escolhas com relação, porque foi elas que fizeram, foram elas que me trouxeram aonde eu estou até hoje, entendeu? Perfeito. Foram essas escolhas. Perfeito, cara. Fácil nunca é para ninguém, ainda mais você vem de uma região mais simples, né? Longe do eixo, né? Você é lá de Alagoas, não é isso? Eu sou de Alagoas, eu sou de Maceió, né? Sou de Alagoas. Teve época, né, que quando eu era um molecão, eu acho que eu devia ter uns 16 anos, eu tive época que eu jogava, eu lembro até hoje, né? Eu tenho poucos flashes da minha infância, mas assim, na minha adolescência, principalmente futebol, eu tenho algumas lembranças, né? Eu tenho uma lembrança até de hoje, eu acho que esse homem faleceu, mas durante muito tempo eu jogava todo domingo para poder pegar era uma panela que eu levava, né? E ele colocava mocotó. Sim. Era o meu melhor almoço da semana durante muito tempo. Era esse mocotó que eu jogava todo domingo. Eu já ia para o jogo pensando no mocotó. Rapaz. Então eu acho que é por isso que desde cedo eu aprendi a ser competitivo, porque eu sempre lutei pela sobrevivência, né? Então eu ia para aquele jogo lá para poder ganhar aquela comidazinha que ia ser a minha janta perfeita de toda a semana. Hoje a gente dá uma risadinha assim quando você fala, mas é uma dureza, né? Não era, com certeza. Hoje, né, graças a Deus, pode lembrar com satisfação daquele momento ali, né, que você passou, mas realmente não é fácil, né? Não é fácil. Mas eu digo, de novo, né? Eu me considero o homem que eu sou hoje por causa de tudo isso, sabe? Tem muitas coisas que a gente carrega, alguns traumas da infância, algumas coisas, mas eu acho que a vida é sobre ser forte, né? É sobre se preparar para um mundo duro, né? Um mundo, e principalmente quando é o futebol assim, te preparar. Foram todas as dificuldades que me prepararam para um ambiente assim muito hostil, muito duro, com muita cobrança. Então, essa época ela foi muito importante para mim. Imagino. E a fase do Souza aí de início de carreira, né, Nilson? O que ele passou para chegar onde ele chegou, as batalhas foram enormes, né? Os desafios certamente foi muito grande, né, Souza? E essa tua vivência, isso te deu uma maturidade, deu um aprendizado muito grande para você enfrentar os desafios que você teve e também lutar pelo teu espaço, né? Porque conquistar o que você conquistou, inúmeras pessoas tentam, né? Mas pouquíssimos conseguem. E você precisa de algumas situações, né? Como o Nilson colocou no começo, que o futebol não tem uma receita, né? Mas ele tem algumas características importantes, né? E eu acredito que a principal característica, a mais importante para o cara se tornar um jogador profissional, é realmente a perseverança, é superar os obstáculos que tem todos os dias, em todo momento, né? É você passar por treinos, você passar por jogos, você passar por desafios, você ter que superar companheiros, amigos da sua equipe, que às vezes da mesma posição, e um só vai jogar e você, né? Então, você tem o desafio de ser titular, o desafio de jogar, mas ao mesmo tempo você tem o desafio de ser companheiro, de ser parceiro daquela equipe, e você tem que saber lidar e viver com todas essas situações, né? Então, com certeza, essas dificuldades, e a gente pegar a grande maioria das histórias, a maioria dos jogadores, eles realmente têm um início de carreira, assim, sempre com muitos desafios.
E isso fortalece e faz com que ele chegue aonde você está hoje, né? Porque certamente você começou, amadureceu, errou, apanhou e aperfeiçoou, né? E hoje você pode desfrutar tudo que você viveu com maturidade, com sabedoria e valorizando tudo aquilo que você fez lá atrás, né? Então, eu acho que isso daí realmente é uma grande conquista. Cara, você precisa se superar a cada dia, né? É um ambiente de competição, aquilo que você falou, onde o seu companheiro, o seu melhor amigo, às vezes é o cara na mesma posição. Então, você tem que aprender a competir. Essa é a verdade, né? É um ambiente que você precisa competir, você precisa se superar todo dia, você precisa, principalmente, ser uma pessoa forte mentalmente, né? Eu falo, né? Hoje em dia se investe muito, né, na parte mental, na parte da psicologia. Na minha época não tinha isso. Na minha época era na força de vontade, naquilo que a gente acreditava, né? E eu falo, foi o que me tornou forte, foi o ambiente que me preparou para tudo que eu vivi. Por isso que eu falo, eu não mudaria nada, porque eu fui criado e eu fui treinado no mundo real, sabe? Eu fui treinado no mundo real, eu não fui treinado no mundo de Bob, um mundo imaginário, um mundo que não existe, né? É um mundo real, e o mundo real lá fora, ele é duro. Ele não vai bater nas tuas... O cara que bate nas tuas costas hoje é o cara que vai querer tomar a tua posição amanhã. Né? Eu tinha sempre eu joguei com grandes jogadores, mas quando chegava alguém na minha posição, eu falava, olha, seja bem-vindo, mas diante de mim eu disse, olha, vai ter que correr muito para poder tomar minha posição. Né? E foi sempre assim na sua carreira, né? Sempre assim. Eu sempre tive assim. que... E o importante de tudo é saber que apesar dos erros, o amadurecimento, você vai continuar errando, porque ninguém é perfeito. Não existe perfeição, né? Você treina para ser perfeito. Eu falo, você treina para ganhar, mas do outro lado também existe um cara que treina para ganhar. Ninguém, enquanto você treina para ganhar, o cara não está treinando para perder. Ele está treinando para ser melhor que você. Então, é um ambiente de competição. E o cara que estiver melhor preparado, principalmente mentalmente, o cara que não desiste, é o cara que vai levar vantagem. Perfeito. É o cara que passou por algum tipo de dificuldade, ele vai levar vantagem. Do que aquele que foi treinado em um ambiente imaginário. Eu acho que o maior conselho que eu dou para meus filhos é isso: olha, se prepare para um ambiente difícil, em qualquer área que você for. Porque não é só no futebol. Quando você vai para dentro de uma empresa, você vai trabalhar com pessoas e cada um está buscando seu espaço. Sim. Exatamente. Agora, quando você não prepara essas pessoas para esse ambiente, quando ela chega nesse ambiente, ela vê que o ambiente é totalmente favorável, tem muita gente que desiste. Quando você bate e volta, né? O problema hoje é a superproteção, né, Souza? A gente percebe todos os dias aí. Eu lido muito com criança, né? Eu tô bastante criança aí, eu percebo em alguns pais a superproteção. Você não dá a liberdade, você não dá a responsabilidade que ele precisa ter para ele amadurecer, né? E eu vou te falar, Alemão, e isso é uma coisa perigosa e normal. Porque se você olhar quem você é hoje, cara, o tempo mudou. As crianças pensam de outra forma, tem internet, mudou, mas assim, a questão é, a forma que você foi criado deu certo, então se a forma que o seu pai lhe criou deu certo, você precisa dar continuidade àquilo. Não é porque eu passei dificuldade que eu não vou deixar meu filho passar dificuldade. É fato que a gente, como pai, como mãe, a gente quer proteger os nossos filhos. Lógico. Mas, infelizmente, essa proteção nem sempre eles vão ter. E, principalmente, quando você quer que o seu filho seja um esportista ou seja um grande empresário, você está dizendo para ele, olha, vou estar sempre aqui com você. E nem sempre você vai estar. Exatamente. Perfeito, cara. A gente usa uma frase que ela é muito bonita, mas na prática a gente não consegue lidar com ela, que é a gente prepara o filho para o mundo. Mas a gente quer criar filhos debaixo do braço. Por quê? Porque a gente não quer que os nossos filhos passem ou sofram o que a gente sofreu. Mas a gente esquece que a gente é quem a gente é hoje por causa de todos os sofrimentos que a gente teve lá. Então, cara, é preparar
as crianças e preparar nossos filhos para o mundo real. Não mentir para eles. Olha, filho, olha, você vai estar sempre protegido, eu vou estar sempre... Claro, você vai estar sempre por perto, mas tem uma hora que precisa trabalhar, né? Precisa ir para o mundo, né? As coisas são diferentes realmente, hoje são muito diferentes, mas é um diferente que você precisa proteger, mas ao mesmo tempo dar condição para que ele tenha o seu desenvolvimento natural do mundo como ele é, né? Eu você precisa você precisa treinar seu filho para o mundo lá fora. O mundo lá fora não é um mundo de dentro da nossa casa, entendeu? Lá fora ninguém vai passar. Por isso que a gente vê hoje, infelizmente, a tal da ansiedade, a depressão batendo na porta de muitos jovens, porque o ambiente que eles foram preparados, ou para que eles foram preparados, não é um ambiente real. É um ambiente que nós criamos na mentalidade dos nossos filhos. E quando eles chegam lá fora, eles se deparam com um ambiente onde há competição. Porque, assim, infelizmente, gente, não adianta a gente mentir para as pessoas. O ambiente lá fora, o cara que você está te dando a mão, o cara quer seu lugar. Isso é normal. Cada um quer o seu lugar ao sol. Uns jogam sujo, outros jogam dentro das 4 linhas. O importante é o quê? Você saber lidar com a situação, saber jogar o jogo, entendeu? Exatamente. Perfeito. Saber se adaptar dentro daquela situação. Não sendo desleal, não sendo sujo, como você falou, buscar o espaço dele pelo trabalho, a dedicação, né, Souza? E competir duro, né? Competir duro, senão... Nilson, entender que vai existir algumas pessoas assim. Não, sim, vai existir, vão enfrentar. Entendeu, Nilson? Vocês vão enfrentar. O importante é se preparar para isso. Quando chegar isso, porque o que é que a gente, como um pai, passa para os nossos filhos? Olha, filho, o mundo lá é perfeito. Você vai estudar, você vai sair da faculdade, você vai ganhar muito dinheiro. E, na verdade, quando ele vai lá fora, que ele termina a faculdade, você vai ver as crianças, os adolescentes hoje perdido. Verdade. Porque é um ambiente de cobrança. Eu acho que a gente hoje precisa ser, a gente está sendo muito real com coisas que a gente não precisa ser com os nossos filhos, a gente quer ensinar muitas coisas aos filhos, e a realidade nua e crua que nós vivemos, já com a certa idade que nós passamos, a gente não quer passar. E aí está o grande, né? E aí está o grande perigo, né? Porque daí qualquer dificuldade vira uma frustração gigante, né? Que você falou da depressão, acaba virando uma depressão, inclusive, porque não está acostumado com não está acostumado com, né, não ter acesso às coisas, não conseguir as coisas, não vencer, né? Disputar espaço, né? Nilson, é normal as pessoas olharem para você e querer estar perto de você quando você tem algo a oferecer. Eu não quero generalizar, mas isso é normal. Sim, você precisa entender. Você precisa passar isso pro... A gente vive num mundo hoje que você precisa estar bem vestido para as pessoas te valorizarem. Para você valer alguma coisa, né? E você precisa dizer isso para os seus filhos. Isso não é demérito, isso é preparar os seus filhos para um ambiente normal do mundo. Ele pode ser anormal, não era para ser assim, mas é assim. O mundo, assim. Na verdade, não dá para mudar o mundo, né? Então a gente tem que ajustar a educação que a gente dá, porque de fato é errado. A gente tem que se adaptar, entendeu? A educação, a base, isso é obrigação dos pais. Nós temos que dar a base, porque lá fora o mundo é difícil. Essa é a verdade, entendeu? O mundo é difícil. A gente sabe, cara. É isso aí. A pancada é seca mesmo, você tá certíssimo, cara. E é real, né, Alemão? A gente fala disso, porque o Alemão também, ele trabalha com a molecada aqui, tem as escolinhas, e ele fala para os meninos, vocês estão achando que vai ser fácil? Não vai ser não, cara. O cara chega, ele não quer levantar cedo, reclama de um treino, esses aí são os que vão ficar lá na boca do funil, né? Já não vão passar, não vai avançar, esquece, né? Tem que ter muito mais vontade aí, tem que encarar as coisas, a vida como ela é, nua e crua mesmo. Perfeito, Souza. Já começamos bem, hein, Alemão? Primeira dica do Souza já foi para arrebentar. Exatamente. Fantástico, cara. Cara que tem experiência, né, de vida também, e é isso, é real, cara. A gente precisa que eles entendam exatamente isso daí. E não tem nada de errado mesmo, né, em ter outros caras querendo competir e buscar o espaço deles. Faz parte do processo. Em todas as áreas, né? Tudo, maravilha, cara. Bacana. Show de bola. Ô, Souza,
Deixa eu te fazer uma pergunta aqui particular, vou atravessar aqui, faz de conta que não tem ninguém ouvindo a gente, mas é uma curiosidade que eu tenho aqui, mandaram perguntar e eu já queria fazer essa pergunta. Rapaz, como é que você tá aguentando o Neto lá nos Donos da Bola? Cara, eu sou fãzão do Neto, tá? Mas olha... Essa é uma das perguntas que mais me fazem e que mais me perguntam. Eu digo assim, eu não estou indo lá para aguentar ele, entendeu? Eu estou indo lá para trabalhar, para se divertir, né? Então, não é um peso para mim. Não, com certeza. Né? Não é um peso para mim, entendeu? Eu aprendi, principalmente no futebol, o futebol me deu esse aprendizado a respeitar a individualidade das pessoas, sabe? Sim. E a forma como a pessoa não pode mudar quem a gente é. Então, perfeito. O Neto é daquele jeito ali entre as câmeras, mas ele é uma pessoa boa. Ele é uma pessoa do coração bom, entendeu? O programa tem uma dinâmica que está há 11 anos no ar dando certo e ele tem conduzido da maneira que tem trazido sucesso. Então, verdade. Eu vou lá para poder me divertir e falar daquilo que eu gosto. Que é futebol, então, né, cara? Que é futebol, não é um peso para mim. Eu tinha que perguntar porque faz parte, né? Não tem como não perguntar. Mas ele é maluco assim o tempo inteiro mesmo ou não? Ele é um pouquinho a mais. Ele é um pouquinho a mais? Ele é um pouquinho a mais. Ele é um pouquinho a mais. Ele tem um coração gigante, cara. Eu tive um encontro com o Neto uma vez em Cuiabá. Eu morei em Cuiabá, no Mato Grosso, e sou fã do Neto, pra você ver. Eu sou corintiano, né? Sou fã dele. E aí... Rapaz, tal do corintiano tem em todo lugar, bicho. Eu não falei para... A Andressa tá com a gente aqui na live, a Andressa Moraes, vou aproveitar e mandar um abraço para ela. Andressa, um abraço para você, muito obrigado. Ela que fez esse meio campo todo aqui com a gente, entre nós e o Souza, né? Uhum. E eu não falei para ela que eu era corintiano, que eu tenho medo de você não aceitar participar com a gente. Nada, cara, eu aceitaria da mesma forma. Mas voltando, eu tive uma passagem com o Neto que eu assistindo lá o programa, ele botou, na época era Twitter ainda, lá em 2015, primeiro jogo do Campeonato Brasileiro Série A, Corinthians e Cruzeiro, e esse jogo foi vendido lá para Cuiabá, lá na Arena Pantanal. E o Neto falou assim, tô indo pro Mato Grosso, quem quiser brigar comigo, negócio de briga mesmo, chamando os caras pra porrada ao vivo, aquele jeitão que você sabe. Falou, e eu tô indo pro Mato Grosso, eu vou para lá e vou fazer o jogo em Cuiabá, se quiser pode me encontrar no aeroporto. Eu falei, rapaz, eu vou pegar a dica dele, eu vou mesmo, mas eu vou para encontrar ele, não para brigar com ele, né? E fiquei seguindo ele no Twitter ali, cara, e ele postou o voo dele atrasado, eu vi o número do voo na televisãozinha, eu falei, agora eu sei a hora que ele chega, e fui para o aeroporto com meu filho, peguei a camisa do Corinthians, fui lá, ele me recebeu de uma forma, cara, mas ele me deu eu sinto o abraço dele até hoje, me deu um abraço tão gostoso, cara, com amor, sabe, você sentia energia assim positiva, e a preocupação dele com o meu filho, sair na foto, que eu fui fazer uma selfie, e aí ele já sorrindo, né, com os dentes cerrados, assim, ele fala assim, ele não vai sair, preocupado com meu filho. Uhum. Eu falei, ele sai na outra, mas essa aqui é nóis. E abraçou e cuidou, e foi maravilhoso, foi um momento bacana. Então ele é um cara realmente do coração muito bom. Uhum. Ô, Souza, aí você então teve esse começo seu no futebol, vamos resgatar aqui e voltar à parte importante aí, onde você enfrentou toda essa dificuldade, você teve que ter opção, né, de optar por ou fazer os seus jogos ali mais no amador e ganhar uma graninha, ou comer ter o dinheiro do alimento, alguma coisa assim, ou ao invés de ir para o CSA e tal, mas depois você acabou indo para o próprio CSA, né, que você acabou entrando, você começou no CSA. Isso. Como é que foi esse momento que virou essa chave, que você falou, não, agora eu vou para lá? Cara, eu tinha um treinador, ele faleceu acho que ano passado, o Beto, que ele era treinador dos times amadores, do time amador, chamava Botafogo, no bairro onde eu morava, no Joaquim Leão. Uhum. E aí ele era um cara muito bom, conhecia muito de futebol, e aí ele recebeu um convite para ser treinador do CSA. Como eu e outros meninos eram um destaque do time dele, ele nos indicou para ir fazer um teste. Certo. Eu já tinha feito um teste no CRB, que é o rival, né? Sim. Só que assim, meu pai era São Paulino, não, né? Era azulino,
E aí eu não queria jogar num time que meu pai não torcia. Aí eu passei, o menino pediu para poder levar os documentos do CRB, eu não levei, e eu fui fazer um teste no CSA. Fui de bicicleta, eu e um amigo meu. Eu vou te contar, eu vou chutar baixo, que assim, falando agora, mas eu acho que ficava a mais de... Olha, de onde eu morava até lá, eu vou te falar que dava mais de... Dava uns 60 km. Rapaz do céu. E eu fui de bike. Eu fui de bike, eu e um amigo meu, e tinha uma ladeira muito grande. E aí ele nos levou, eu fiz o teste, passei, né? E aí comecei a jogar nas categorias de base do CSA. Aí eu fui bicampeão, acho bicampeão, tricampeão juvenil, ou bicampeão juvenil, tetracampeão júnior. Aí depois eu fui pro profissional. Com 18 anos eu fui pro profissional. E aí, ainda assim, a chave demorou um pouco. Cara, quando você passa bastante dificuldade, você acaba não se empolgando muito com as coisas, sabe? No profissional também, às vezes eu tive que fazer algumas escolhas também, entre jogar no profissional e jogar na várzea. Eu fiz escolhas assim também. Já no profissional? Já no profissional. Caraca, porque morava eu, o meu irmão, sozinho numa casa, minha mãe morava com o padrasto, e praticamente o alimento da casa, quem era responsável para mim e para meu irmão era eu. Então, às vezes eu tinha que fazer algumas escolhas, como eu falei, né, entre o meu sonho e a minha fome. E às vezes a fome batia mais alta e aí eu tinha que correr atrás, eu tinha para onde apontar, para onde estava me dando mais recursos. Tá certo, claro. Lógico. Isso foi em 98, 99, Souza, que se eu não me engano? Por aí. E aí você, nessa época o CSA estava na série B do campeonato, você não lembra? Não, eu acho que estava na série D ou série C. Ele passou um bom tempo lá fora da série B, né? Ele ficou um bom tempo embaixo do CSA, né? Eu acho, não tenho certeza, que era série C. Acho que era série C. Acho que foi nesse ano aí, 99, 98, 99, eu recebi um convite para ir para o CSA e acabou não dando certo. Era o Paulo Comelli, não sei se é da sua época, se você conheceu o professor Paulo Comelli. Não conheci. Ele era o treinador do CSA na época. Não conheci. E você, a tua característica, assim, né? O que eu acompanhei depois, nós até jogamos contra, né, Souza, algumas vezes aí, né? Mas o que eu lembro da sua característica, o jogador de um meia, né? Não sei se você, quando começou, você era meia também, não? Você sempre foi meia atacante? Era meia. Sempre fui meia atacante. Desde a várzea. Na várzea eu jogava de centroavante, fazia gol pra caramba. Pequenininho, magrinho, fazia bastante gol. Mas assim, na base mesmo eu jogava de meia. Sempre fui meia atacante. E uma característica de muita habilidade, né? Dribles rápidos, em velocidade, né? Essa é uma característica muito forte sua, né? Eu acho que é uma característica que tem muita capacidade de evolução, né? Quem tem a característica sua aí, o cara, ele persiste, ele realmente é uma característica que se busca muito hoje em dia, né? A questão do futebol desse jeito, né? O salão me deu muita base, né? O salão, eu joguei um tempo salão, e o salão me deu algumas bases de drible rápido, raciocínio rápido, ter que ser mais rápido do que o meu oponente. Eu era, cara, quando eu iniciei a ciência social, era difícil me marcar, cara. Eu já vi uns caras que vinham tentar me marcar assim, era bastante difícil. Eu acho que se perdeu um pouco hoje, né, irmão? Hoje você precisa ter tamanho, você precisa ter corpo. Antigamente se via mais o futebol, a habilidade. Hoje existe um padrão, né, para você ser atleta. E, na verdade, se perdemos um pouquinho dos valores, principalmente do futebol brasileiro, né, que era um futebol reverente, né? Então, se perdeu um pouco. Essa tua característica hoje aí, normalmente bota os caras para as beiradas, né?
A tua característica hoje trabalha mais nas extremidades, né? Você pegar o Dudu do Palmeiras hoje, o Dudu tem tem um futebol um pouco parecido com o seu, assim. Tem muito recurso, muito recurso, né? Muito recurso ambidestro também. E ele joga pela beirada, né? O jogo de dentro hoje é um jogo mais forte, né? Jogadores mais fortes, de mais imposição física, né? Esses que jogam mais por dentro, né? Hoje o jogo ficou muito pelas beiradas, como você falou, né? Antigamente era um jogo mais por dentro, de toque, né, de aproximação. Hoje o jogo ficou muito veloz, principalmente agora com a mudança, principalmente dos campos, né, dos campos sintéticos, né? Grama molhada, o jogo ficou muito mais rápido, menos pensado, né? Mas feio de se ver, né? Mas mais rápido de se admirar, mas perdeu um pouco, né? Quem tem habilidade acaba se sobressaindo um pouco, né? O caso do Dudu que você falou, né? O próprio Rony, né? Que hoje é o destaque do próprio Palmeiras. Há um tempo atrás ele não teria tanto espaço, né? Porque o Rony é um cara muito rápido, mas algumas vezes algumas tomadas de decisões erradas. Diferente do Dudu, né? Que é um cara já que... O Dudu é craque, né, meu? O Dudu já é um cara mais habilidoso, é aquele cara que nenhum marcador gosta de tê-lo pela frente. Ele é chato. O jogo mudou bastante. O Dudu é chato, cara. É chato. O cara que incomoda jogando bola ali não é fácil, não. Vou dar uma passadinha rápida aqui pelas mensagens, Alemão, pode ser? Ô, Souza, vou dar só algumas mensagens aqui rapidão, dar uma boa noite para a galera que está acompanhando a gente, enquanto você pode tomar uma água mineral aí. Que nós temos aqui a melhor do Brasil, tá? Desculpa aí, você está em São Paulo, acho que ainda não tem Elevata. Essa aqui é a melhor do Brasil, tá, Souza? Logo você vai... mandar pra gente, mano. Manda pra gente aqui. Vamos mandar. Logo você vai receber água de verdade aí, rapaz. O Thiago Ernegas, boa noite. Chegou em primeiro. Thiago é o filho do Alemão, tá sempre com a gente aqui, mandando boa noite. O Valdir Cardoso, também parabéns pelo programa. Você é fera, abraços. Felipe de Oliveira também dançando aqui boa noite. Baixo Cast, Souza, que jogou no Grêmio. Jogou no Grêmio também, porque a gente falou tanto do São Paulo, Souza aqui, divulgou do São Paulo, mas o Souza também teve uma passagem bacana no Grêmio, campeão lá no Grêmio, né, Souza? Campeão gaúcho e tudo mais. Campeão gaúcho. Fui campeão gaúcho por lá, uma passagem importante da minha carreira. Importantíssimo. Pô, quem não lembra do Souza também no Grêmio, né, cara? Jefferson Oliveira, boa noite, mas muito boa noite mesmo, grande abraço, amigos. Jefferson Oliveira, parceiraço nosso também. A Andressa Moraes, que é quem fez esse contato para a gente aí com o Souza. Um grande abraço para ela. Está bem assessorado, viu, Souza? Na real, a forma como ela recebeu... Você é louco. A forma como ela tratou a gente todo esse tempo que a gente vem conversando aí, de forma respeitosa, educada. Andressa, um abraço para você aí. Obrigado mesmo por tudo que você fez aí para possibilitar esse encontro aqui, tá bom? E ela gostou de vocês, né? Porque não é todo mundo que... Fazia tempo que eu não fazia uma live, viu? Tá vendo? Tá bem corrido, vocês estão com moral. Você tá sem tempo, rapaz, você não tem hora para mais nada. Cara, tá corrido. Eu te sigo ali, cada hora você tá num lugar, mas graças a Deus, aproveitar, né, meu? Aproveitar. O Baixo Cast de novo, fazendo uma pergunta para você aqui, Souza. Qual foi o melhor treinador com quem tu trabalhou, Souza? Esse tu aí é do Sul, né? É do Sul, porque foi ele também que falou do Grêmio aqui, o Souza do Grêmio. Esse tu aí é do Sul. Para mim, o melhor treinador que eu trabalhei foi Paulo Autuori. Paulo Autuori, né? Não podia ser Paulo diferente. Autuori. Né? Falaram, quem que falou? Boníssimo no mundo. Quem que falou dele? Quem que falou dele esses dias? Falou dele para nós mesmo. Falou para nós, não foi, Nilson? Foi mesmo. Eu não tive essa oportunidade de trabalhar com ele, mas disse que ele é fantástico mesmo, né? O cara sensacional. Fantástico. Mas você atribui assim o melhor treinador, vamos lá, no âmbito geral, então ele é bom como estratégia, ele é bom como treinamento, ele é bom como escalação, ele é bom como gestão. Você atribui tudo isso para ser o melhor treinador? Tudo isso. Às vezes as pessoas atribuem muito a quem ganha, né? Eu posso confessar para vocês, eu não quero dar nome aqui, mas os piores treinadores que eu trabalhei foram treinadores de seleção brasileira. Caramba, cara. Só para você ter ideia. No dia a dia era fraco. Vamos dizer assim. No dia a dia. Para clube, né? Para você ver o tanto que o futebol brasileiro antes era muito forte. Você vê. Era muito forte.
Os jogadores eram fortes. O jogador era muito forte. Jogavam então, muito. Para mim, o Paulo foi o número 1. E ele ganha, né, meu? Campeão do mundo, ele tem títulos aí também, não é um cara do mundo, campeão da Libertadores. Libertadores, vezes, né? Isso aí. Cruzeiro e São Paulo, né? Se eu não me engano, era ele no campeonato brasileiro com o Botafogo, se eu não me engano. Não lembro, cara, que foi campeão brasileiro? Isso, pelo Botafogo, eu acho que sim, acho. Não lembro, eu não lembro dele de campeão do Botafogo, não lembro também. Theo de Souza, sempre parabéns pelo trabalho, Alemão e Nilson. Souza, isso é verdade, ele colocou aqui, o Souza foi muito problema pro Corinthians. Rapaz, eu tinha uma raiva de ser Souza. Irmão, né? Isso aí eu vou ter que confessar com de trabalho. Deu trabalho. Pro Corinthians eu dava trabalho. Até bola que esse cara ia cruzar era sem querer, rapaz. Ele ia cruzar lá, a bola entrava. Aquele gol seu lá na direita, lá, não valeu, não. O do Ronaldinho também valeu, pô. O do Ronaldinho valeu. O Ronaldinho tava foi na Copa do Mundo, aquele lá valia. O meu foi no Brasileiro, pô. Contra o Corinthians não vale, Souza. Entendi. Então tá explicado. A cara é pouco corintiano. Um baita de um golaço, rapaz. Você é louco. Aquilo foi gol de verdade, né? Você quis cruzar. Fala a verdade. Não, mas eu fui... Não. Mata minha vontade. Fui cruzar. Foi cruzar. Mas eu não concordo com o Silvio Luiz, que ele falou que eu peguei mal na bola, entendeu? Pegou mal? Na verdade, se eu tivesse pegado mal, eu pego mal e tiro ela do estádio, né? Ele narrou falando que você pegou mal? Ele depois o Silvio Luiz, que era o goleiro do Corinthians, ele falou... o goleiro, achei que era o locutor. Não, ele falou que eu peguei mal na bola. Eu disse, pô, se eu peguei mal na bola, eu quero pegar tudo mal, assim. É que a tua batida era uma batida de velocidade, né? Tanto a bola parada quanto o cruzamento, ele tinha uma batida muito rápida, né? E normalmente os caras que batem assim, eles dão bola em direção ao gol, né, Souza? A bola de maior dificuldade para defesa é a bola que vai em direção ao gol rápido. Tanto para o zagueiro quanto para o goleiro. E aí, meu filho, ela vai para direção ao gol. Onde ela vai no gol ou não, é outra conversa. O que importa é que seja gol, entendeu? A sua linha tá valendo. Lógico que eu tô enchendo o saco. Foi um golaço, cara. Eu achei que quando você falou Silvio Luiz, eu achei que era o locutor. Era o goleiro. O Silvio Luiz, que era do São Caetano, lembro. Isso, ele mesmo. Se puder aumentar o áudio, aumentamos. Deixa eu ver quem mais está mandando mensagem aqui. Tiago Guerra, abraço pro pessoal de Montes Claros, lá em Minas Gerais, norte de Minas, ó. Deixando um abraço para a galera também. Uma outra pergunta para o Souza. Qual foi o ápice da rivalidade entre Corinthians e São Paulo no seu tempo? Rapaz, que sempre foi muito, muito forte, né, cara? Cara, com todo o respeito que eu tenho, mas assim, ó, na minha época existia a rivalidade muito grande entre as torcidas, mas assim, tinha perdido a graça. Nós ficamos 5 anos ganhando do Corinthians direto, entendeu? Eu lembro. Então, a gente ficamos 5 anos ali. Eu fiquei 6 anos no São Paulo, eu perdi um jogo pro Corinthians. Então, a rivalidade assim tinha perdido um pouco da hegemonia. Que rivalidade? Nem tinha mais, né? A rivalidade tem quando tem o ganha e perde, né? Um dia ganha, outro dia outro ganha. Aí chega nas finais, um ganha uma final, outro ganha outra final, e aí cria rivalidade. Agora, quando só um ganha, só um ganha, que graça tem? Se só um ganha é rivalidade, então é rivalidade, entendeu? É rivalidade. Sacanagem. Mas naquela época ali o São Paulo era brincadeira. Vamos chegar nessa época aí, vamos falar um pouco mais do São Paulo também. Isso. Deixa eu ver quem mais está mandando mensagem aqui. Pinduca Esportes, boa noite, amigos, acompanhando daqui. Forte abraço pro Pinduca. Grande Pinduca. Deixa eu ver mais. William Mota. Pergunta aí pro Souza. Rapaz, agora difícil, hein, cara? Vou fazer a pergunta para você aqui, mas é complicado. É cunhado seu, Giovanni? Tinha que ser, para mandar uma pergunta dessa. É um cunhado de São Paulino, ele quer que o Souza fale que não tem ninguém que joga igual ele. Perguntando aqui, Souza, para você, quem que é o melhor meia ofensivo hoje da atualidade, em sua opinião, cara? Meia ofensivo? Para mim, o Veiga. Rafael Veiga? Para mim é o Veiga. No Brasil... Falou na atualidade, não colocou aqui de onde...
Para mim, se for na atualidade em todo o Brasil, eu acho que ninguém supera o Messi, não. O Messi, para mim, ainda é o monstro, principal, né? Jogador, é o monstro, O cara que não corre, no futebol veloz que é, o cara que não corre tanto daquele jeito de fazer o que ele faz é um absurdo. Mas ele é especial, né? Mas o Veiga, ele é uma característica bem interessante, né? Joga muito, cara. Ele é extremamente técnico, inteligente, habilidoso, e ele une um pouquinho a questão. Ele não é rápido como você era o meia ofensiva de velocidade, driblador, rápido, mas ele tem uma força muito grande, né? Eu comparo ele um pouquinho com o Kaká. Ele é a força do Kaká e a habilidade dos meias ofensivos, né? O Kaká era mais força. O Souza, vamos falar assim, acho que 3 características diferentes. Souza, velocidade, dribles rápidos, né? O Kaká, muita força, arrasta, bate bem demais na bola tecnicamente. E o Veiga, hoje, eu acho que ele une as duas coisas, assim, sabe? Eu acho que ele também é um grande jogador. E é muito decisivo, né? Se eu não me engano, ele tem em 10 finais ou em 11 finais, ele tem gol em todas as finais. Todas elas. Muito jogador muito decisivo. Não pesa, né? O cara joga a final como um jogo, né? Até melhor do que, né? Normal. Vamos lá, tem mais algumas perguntinhas aqui. A pergunta clássica, né? Também, com quem que é o cara marcador que você teve mais dificuldade? Se é que você teve dificuldade, mas foi marcado, né, Souza? Algum cara que te deu trabalho? Alguém te parou? O bicho era liso demais, né? O cara que me deu mais trabalho foi o Mineiro. O Mineiro me dava muito trabalho. O Mineirinho que jogou comigo depois de São Paulo. Jogou contigo no São Paulo, né? Jogava, o Mineiro era muito chato. Eu driblava ele e quando eu olhava ele estava na minha frente de novo. Então eu tinha que driblar ele umas 2 vezes, entendeu? Para passar por ele. E chegava uma hora que eu estava cansado, eu não conseguia. Então o Mineiro foi o cara que me trouxe mais trabalho assim na marcação. Sensacional, Mineiro. Eu jogava muito. Sensacional. Não, eu fiz a final paulista de 2004. Mineiro que é gaúcho, né? Ele é gaúcho? Eu não sabia. Ele é gaúcho. Eu fiz a final paulista de 2000. Eu joguei contra o Mineiro algumas vezes, mas a final paulista de 2004 foram 2 jogos no Pacaembu, Paulista e São Caetano. Vocês acabaram perdendo uma semifinal. Perdemos para São Caetano. Perdeu para São Caetano e nós eliminamos o Palmeiras naquela ocasião. Rapaz, o que correu, ele chegou no ápice, né? Que o São Caetano, não sei se você lembra, o São Caetano classificou mal, né? Ele foi, acho que, o 8º na classificação, e aí foi para os mata-mata, e ele chegou na final. Mas ele voava baixo, e é bem o que você está falando mesmo. Ele estava em todos os lugares do campo, você passava por ele ou passava, ele estava lá. Realmente um marcador sensacional, o Mineiro, né? Demais, cara. Demais. Caio Nomura, fazendo também uma pergunta aqui. Pergunta para o Souza, na época dele, quando você jogava futebol ainda, você teve algum desentendimento com o Vampeta? Eu não sei dessa história aqui. Como que é a sua relação com ele hoje? Teve algum problema seu com o Vampeta? Não, problema não. Era ele defendendo o Corinthians e eu defendi o São Paulo. A gente tinha... não. Normal. Algumas vezes ele passou do ponto, entendeu? Também eu entendo, né? Eu entendia ele, né? Ele só perdia e ele ficou bravo uma época, mas assim, meu relacionamento com o Vampeta é muito bom. A gente, às vezes, faz até programa junto hoje, né? A gente, e deixa eu deixar bem claro, né? Programa de televisão. Daqui a pouco a galera vai fazer um corte aí. A internet é um perigo, é um perigo, entendeu? Programa de televisão. A gente faz a Jovem Pan de vez em quando junto. Eu assisto vocês lá, sou fãzão seu, cara. Sou seu seguidor de todo lado aí. Obrigado. De verdade. Beleza, então, não tem nada de... Lá atrás, quando tinha chamou de desavença aí, essa disputa, então, isso era legal pra caramba. Era legal pra caramba. Era muito legal, de um provocar daqui, outro provocar de lá, né? E os caras, eu enquanto torcedor, nós não, que você é jogador, né, Alemão? Eu enquanto torcedor achava aquilo demais, né? Não muito na sua época, porque a gente só apanhava. Mas teve uma época que foi boa para nós também, viu? Mas é gostoso. Eu não estava mais, entendeu? Eu não me lembro dessa daí que eu não estava mais. Você é fogo, hein, bicho? Você era foda. Deixa eu ver aqui, mais uma mensagem, e a gente já volta a falar aqui do Souza. Everson Félix, boa noite. Incrível exemplo do Souza, que pedalou aproximadamente 60 km para fazer uma avaliação. É isso aí, cara. Já chegou aquecido, ele colocou embaixo. Já chegou aquecido. Bem aquecido. Bem cansado. Aquecido e cansado.
Cara, você lembra se você chegou assim e já foi direto para o campo, ou teve um tempo para recuperar, ou foi melhor Não, já chegar? eu tive um tempo para recuperar, mas nós fizemos, o meu teste foi contra o time principal do CSA. Nossa, mãe. Foi contra o Juvenil. Os testes se enfrentaram entre eles e aí, por mão divina, eu fiz o teste justamente contra o time Juvenil. titular juvenil. Putz, cara. E aí você estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas para olhar, né? Exatamente. Que é mais fácil. É mais fácil jogar contra uma equipe organizada do que você jogar numa peneirada que todo mundo quer a bola o tempo inteiro e correria, né? É isso mesmo. Bacana, cara. Bom, vamos dar continuidade aqui. Depois a gente pode até voltar um pouquinho para as perguntas, se der tempo da gente conversar um pouco mais com o pessoal também. Mas aí, cara, você, só para a gente avançar, Souza, você teve no CSA você veio direto para o interior de São Paulo? Foi para Portuguesa Santista já ou não? Não, fui vendido para Botafogo. Você foi para o Botafogo? O Botafogo do Rio. A maior venda da história do CSA, acho que na época 3 milhões de dólares. Olha só, cara. Fui Botafogo e aí acabei não dando certo no Botafogo. Eu rodei um pouquinho antes de virar. Fui para o Paraguai, joguei no Libertad do Paraguai. Caramba, no início do Libertad, Aí depois fui para o Guarani. O Guarani foi quando eu retornei para o CSA. Portuguesa Santista, São Paulo, Paris Saint-Germain, Grêmio, Fluminense, Cruzeiro, Portuguesa, Ceará, Passo Fundo, Brasiliense. Eu acho que encerrou quase por aí. Não, teve mais. Muricy. Tem mais. Muricy e teve mais um que você foi o último. Muricy foi... Muricy? Não. Muricy, não, né? Acho que foi o Muricy mesmo. Acho que foi o Muricy, foi o último, é isso mesmo. Cara, desses aí, Souza, você não foi campeão em qual? Acho que é mais fácil você falar qual que você não foi. Que eu sei que você vai. Eu só não fui no Cruzeiro porque quando eu cheguei já estava rolando o Brasileiro. Eu não cheguei para o Campeonato Mineiro. Mas praticamente de todos os times assim que eu joguei, eu fui campeão do interior pelo Muricy, né? Fiquei em terceiro dos times da capital, só atrás de CSA e CRB. E do resto aí eu acabei sendo campeão estadual. Em cara. todos. Um títulozinho a gente tem. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain também. Títulozinho a gente tem. Títulozinho, porque o nordestino ele sempre falando de diminutivo. Sim. Diminutivo, Não, eu tô falando assim, que não que você tá diminuindo o título, mas da humildade mesmo, né? A gente foi lá, jogou um pouquinho, ganhou umas coisinhas, né? Ganhou tudo, cara. Você ganhou tudo. Souza, qual foi, acho que, o seu principal ou melhor momento da sua carreira que você se sentiu assim realmente no seu ápice? O que você... Cara, individualmente foi no Grêmio. Foi no Grêmio? Foi 2009 no Grêmio. 2006 também no São Paulo eu tive um ano assim quase que perfeito. Acho que 2005 também na Libertadores eu fui um jogador importante pelo São Paulo. Mas individualmente, assim, quando eu falo individualmente em questão de gols, eu no Grêmio, em 2009, eu fui artilheiro do Grêmio na Libertadores, fui artilheiro do Grêmio no Campeonato Brasileiro e, cara, eu fiz quase 30 gols no ano. Caramba, cara. Fiz bastante gol em 2009. Que legal, cara. Hoje é bacana. Eu ganhei individualmente prêmio de melhor meia, né? Ali em 2009 você estava o quê? Com 29, 28 anos? Eu acho que eu estava 2009. Cara, eu sou ruim de conta mesmo. Sou ruim de conta. Mas eu acho que eu tinha 29 anos. 28 para 29 anos. Que é a melhor fase, né? É a melhor fase, né? É a melhor fase. É a melhor fase. E de elenco, Souza, qual foi o teu elenco, assim, duas situações diferentes. Qual foi o melhor elenco tecnicamente que você jogou e qual foi o melhor elenco de grupo? Ou se esse mesmo
esse mesmo elenco, tecnicamente, também foi o melhor elenco de ambiente de trabalho, assim? Cara, eu acho que o melhor elenco foi de São Paulo, de 2005 a 2007. Eu acho que o de 2005, eu acredito que era um elenco com mais... era um time mais aguerrido, tinha suas qualidades individuais de alguns jogadores. Eu não posso dizer que o Amoroso não era um cara técnico, né? O próprio Júnior não era um cara técnico, Cicinho, mas eram mais operários. Eu vejo assim, ó, eu vejo o time de 2005 hoje muito parecido com o time do Palmeiras hoje. Um time que você olha assim, você não dá nada se você pegar peça por peça, mas assim, o coletivo era muito forte. 2006 nem se fala, eu acho que foi o ano que nós ganhamos o Brasileiro com quase 2 meses pé nas costas, né? Ou meio com o pé nas costas. 2007 era um timaço também, mas eu acho que 2005 e 2006, cara, e 2007 também, que 2007 tinha Dagoberto, tinha uma galera também. Eu acho que esses 3 times assim foram os melhores elencos que eu trabalhei assim em todos os sentidos. Claro, né, que quando você ganha, o ambiente muda, né? Né? O ambiente naturalmente ele fica bom, né? Ele fica bom, o ambiente é ruim quando se perde, né? Mas quando se ganha assim... E você pega uma equipe vencedora dessa daí, né? Você pegou ali nos 5, 6, 7. Aí você cria um ambiente de vitória e você cria um ambiente de amizade, né? Acho que isso daí tudo facilita. A gente entrava para os jogos assim, né, irmão? E a gente já contava com bicho, já era muito difícil ganhar da gente. As viagens eram mais divertidas do que outra coisa. A gente não ia pensando em jogo, a gente não ia pensando em dinheiro, a gente gostava de estar junto. E aí, quando juntava todo mundo dentro do campo, aí ficava difícil para os outros adversários. Dificilmente a gente perdia pouco, a gente tinha um time muito consistente. Você é louco, essa época jogava demais. Já vou lançar mais uma pergunta para ele. Manda ver. Posso, Nilson? Claro, o programa foi de conta que é seu. Eu tenho uma para fazer para ele também, mas é depois. Aproveitando essa linha de raciocínio dele aí, essa linha de raciocínio de equipes, qual que é a característica de equipe que você acha melhor em termos de jogo para se ganhar competição? Você acha que uma equipe que joga mais, uma equipe que marca mais ou uma equipe que une as duas capacidades? Eu acho que as duas capacidades. Eu acho que hoje só ter a bola, porque a gente hoje se engana com a posse de bola mentirosa, né? Eu vou te dar um exemplo, né? Tinha um jogador no Grêmio que a mídia falava assim, poxa, ele não erra passe. Mas quando você ia olhar o passe era sempre de lado. De lado e para trás. Então não tem como você errar um passe, né? O grande passador é aquele que acha o jogador numa condição perfeita, privilegiada, né? Privilegiada para criar uma jogada. Então, quando você une as duas coisas, porque não adianta hoje ter um time só que joga também. Então, você precisa unir as duas coisas. Mas, quando você se impõe a jogar, né, e não só se defender, a probabilidade de você ganhar é muito mais alta. Né? Eu não gosto de time que só se defende, né? Eu acho muito feio, né, quando um time só se defende. A probabilidade dele ganhar um pouco pode aumentar, mas assim, de 10 jogos aí ele vai ganhar 7 e vai perder o resto. Mas um time que se propõe a jogar, que não tem medo, a probabilidade ele está mais perto da vitória do que da derrota. Perfeito, cara. Exatamente. Ô, Souza, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, cara, que se você achar que às vezes pode ser que polemize aí, você tá na mídia geral, não precisa nem responder, tá? Mas de boa mesmo. Que na verdade, assim, você olha para essa época sua do São Paulo aí, 2005, 2006, 2007, esse time voando, e tinha times que enfrentavam o São Paulo que jogavam muita bola. É que o São Paulo estava, de fato, voando, jogando um futebol de altíssimo nível e chegou a ser chegou no topo do mundo. Exatamente. Né? Chegou a ser campeão do mundo. E você olha para o futebol de hoje, dá uma tristeza, cara? Cara, são épocas diferentes.
com jogadores diferentes. Jogador hoje que você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, né? Porque às vezes a forma como você fala pode parecer um pouco agressiva, né, com relação a eles, mas o futebol mudou muito. A verdade é essa, entendeu? Sim. O futebol hoje, eu usei essa frase, vou repeti-la, o futebol hoje se corre muito e se pensa pouco. Quem pensa mais hoje o jogo tem muito mais vantagem dentro de campo, né? E se você pegar hoje os melhores jogadores aí, são jogadores que pensam o jogo, né? Que sabem se posicionar, que sabem recompor, né? Que pensam o jogo, induz o jogo. O jogo eu falo para as pessoas ao meu redor, o jogo é simplesmente você induzir o seu adversário a fazer aquilo que você quer. É como se é como se fosse a NBA. Ó, eu aprendi algo depois de velho, né? Com o Paulo Tuori, né? O futebol às vezes é tão rápido. Eu sempre costumo fazer sempre essa analogia. Quem está de fora, às vezes você está no estádio, você vê tudo em câmera lenta, né? É a mesma coisa de a gente está aqui embaixo, a gente olha para o céu, está passando um avião. A gente olha ele lá em cima, parece que ele está bem devagar. Está devagar. Só que lá em cima ele está 800 km por hora. Sim. E assim, quem vê de fora, às vezes, o futebol parece lento. Você vê algumas das coisas que quem está dentro de campo você acha que não vê, mas lá dentro o raciocínio tem que ser muito mais rápido. Muito mais rápido. Então, qual é o cara que leva vantagem hoje? Que tem um raciocínio rápido, que consegue antever a jogada, que não... Eu conversei com um amigo meu e ele falou algo que me chamou a atenção e é uma verdade. O cara trabalhou comigo muito tempo. E ele disse assim, Souza, o problema do futebol hoje é que estão dando para o atleta muita informação e tirando dele o improviso. Autonomia. Autonomia. O futebol hoje ficou muito mecânico, sabe? Tirou a autonomia. Você tem que fazer isso, essa função. E aí você vê um treinador igual o Guardiola dando entrevista falando, olha, eu só falo para o jogador tocar a bola aqui. Em que hora ele tocar? Mas, assim, a decisão é dele. Certo. Não tirando a autonomia do atleta, entendeu? Ele Perfeito. para da base, mas quem executa não é o treinador. Perfeito. Né? Às vezes estão tirando muita autonomia do jogador. Por isso que o futebol hoje mudou bastante. Você acha que o Palmeiras tem autonomia? Cara, eu acho que tem muita. Mas não é só... Eu não vejo que para um time ganhar, ele tem que ser organizado só dentro de campo. Né? Porque a gente vê hoje, a gente tem espelho ou exemplos para dar. O time do Cruzeiro, que ganhou 2 brasileiros seguidos, era um timaço. Mas não, era Everton Ribeiro, Dagoberto, acho que o Júlio Batista estava, agora há pouco, antes de cair, antes deles caírem e ficar aquele tempo. Então você consegue ganhar desorganizado, né? Tem muito time que ganhou, mas depois a bucha chega. Chegou mesmo. E chegou pesado. Então eu acho que não só hoje o Palmeiras, mas o Atlético Paranaense é um time a ser seguido, né? Não, mas eu digo quando eu falo, a minha pergunta talvez você não entendeu um pouquinho, mas é na questão de um time organizado dentro de campo, né? Porque assim, o que eu vejo, eu gosto muito de fazer a leitura de tática das equipes, né? Eu vejo um Palmeiras com inúmeras possibilidades. Então, o Palmeiras ele constrói, o Palmeiras ele joga pelos 2 lados do campo, o Palmeiras ele joga por dentro do campo, o Palmeiras ele acelera contra-ataques. O Palmeiras, quando a equipe adversária pressiona ele joga bola longa nas costas da defesa. Então, eu acho que o repertório do Palmeiras ele é um repertório muito grande e é por isso que ele está na vantagem hoje. Essa é a minha visão. Tirando talvez a minha visão também é essa. É a mesma visão. O Palmeiras é um time que joga por música, sabe o que faz dentro de campo, entendeu? Ele sabe as movimentações certas. Aí é o padrão de jogo, né? Eu acho que é o que o treinador que precisa dar. Um treinador precisa dar para o jogador o padrão de jogo, o jogador precisa entender o padrão de jogo, né? Ó,
nós temos essa possibilidade, nós temos aquela possibilidade, nós podemos ir por lá, nós podemos vir por aqui, mas quem que faz isso, Nilson? É o jogador, né? Ele que vai executar. É ele que vai executar. E ele tem que ter autonomia para o momento certo fazer aquilo que ele precisa ser feito. Por isso que você, hoje em dia, vamos falar aqui no nosso âmbito de categoria de base, molecada, né? De molecada, você precisa direcionar os moleques. Sim. Falar assim, você vai pegar o moleque sub-13, sub-15, sub-14, sub-12, e se você falar para mim que você não precisa dar um direcionamento tático para o menino, eu discordo completamente. Pode ter até um monte de gente que fala que você não precisa dar, mas eu discordo completamente. Você precisa dar. Agora, você precisa dar a organização e dar autonomia. Então, você mostra os caminhos e eles aprendem. Deixa jogar, né? Nós vamos ter lá na frente, né? Nós vamos ter lá na frente jogadores que, quando ele cair na mão de um treinador top, ele vai saber jogar futebol. Isso mesmo. E senão, ele vai sofrer para aprender a jogar futebol. Porque o caminho que se está tendo hoje, ele é muito robotizado. Né? Então, pega lá situações de vídeo e monta esse treino. O cara assiste no YouTube um treino, mas ele não sabe direcionar, posicionar, organizar uma equipe. Né? Você simplesmente talvez daí que saia aquela frase, né, Souza, que tá meio comum aí de alguns jogadores falando, né, que os jogadores não entendem o que o treinador fala, né? Talvez seja daí que surja isso, né? Porque os caras não estavam preparados para esse tipo de futebol mais organizado e, né, porque hoje você pegar um treinador, os treinadores que estão vindo, né? Lógico, nós estamos falando de treinador que está vindo. Pô, eu sou amigo do Dorival Júnior, acho os times do Dorival Júnior sensacionais, seja eles os mais fortes, igual ele já trabalhou com o Flamengo top, né? Ele trabalhou com o Flamengo top e ganhou com o Flamengo top, como ele já foi campeão de times menores em situações difíceis. Claro. Mas você pega o time do Dorival, ele é um time extremamente organizado. E ele é um cara que organizou o São Paulo novamente. É verdade. No meu modo de ver, ele deu uma organização para o São Paulo. Então, o jogador, ele tem que ter, sim, sua autonomia, ele tem que aprender a ter autonomia. As tomadas de decisões normalmente são deles, mas ele precisa seguir uma linha de direção, que é para isso que tem um treinador no campo, né? Com certeza. Com certeza. Souza. Precisa... Não, pois não, pode falar. Não, o jogador precisa ter, né, essa consciência tática, né? Senão nem precisa do treinador estar ali do lado do campo. Então, ele precisa aprender as movimentações, o que ele tem que fazer. Cada um tem sua função dentro de campo, né? E vai ganhar aquele que saber executar melhor. E o Palmeiras é mestre nisso, né? É verdade. Jogando, tá demais o Palmeiras. O São Paulo ontem passou um sustinho, né? Pelo amor de Deus. O que foi aquilo, Souza? Pelo amor de Deus, né, cara? Eu sempre digo assim, se você olhar o time de São Paulo, ele é um time muito competitivo, mais competitivo do que o ano passado. Mas ainda não é um time confiável. Não é um time confiável, sabe? Exatamente. Tomou 2 gols tá ali. Jogando bonito. Não, você tomar 3 gols, cara, no Morumbi. E 3 gols de bola parada. Isso. É fora. E 2 iguaizinhos, né, cara? 2 iguaizinhos. Muito parecido, então. Cara. Mas assim, o Dorival vai ter um certo trabalhozinho aí para poder organizar mais o time, né? Há uma empolgação muito grande, o São Paulo está muito tempo sem ganhar nada, há uma empolgação muito grande da parte do torcedor, mas assim, no meu modo, assim, ainda não é um time 100% confiável, entendeu? Certo. Mas é muito recente essa mudança toda, né? E tem muita coisa que acontece que às vezes a gente não entende, porque assim, não sabe, né? Porque treinadores, o São Paulo teve bons treinadores aí, uma sequência curta, cara, de espaço pequeno de tempo, mas, enfim, acabou não andando, né? A gente não sabe o que realmente se passa lá dentro, né, cara? Opa, desculpa. Tomar uma aguinha. Tomar uma aguinha? Ô, Souza, quando você molha a palavra, eu vou fazer um comercial do nosso parceiraço aqui. Vamos falar da água mineral, viu, o Giovanni? Coloca pra gente aí esse vídeo top do pessoal da água mineral Elevata. Elevata, que é nossa nova parceira, tá trabalhando aqui em apoio ao nosso podcast, né, irmão? Exatamente. E tá fazendo com que a gente possa se hidratar bem aqui e molhar bem as palavras. Eu tenho um detalhe especial com relação a essa água mineral, cara. Não é o pessoal fala, mas a água mineral é
Água é água, né? Não é bem assim que as coisas funcionam, não, cara. Ela tem um pH, que é a medida de qualidade dela, que é 7,0, um dos índices, um dos maiores índices de água do Brasil todo. Tá? Acima dela aí, pouquíssimas águas conseguem, são aquelas extremamente caríssimas, aí, a mais pura água mineral, que está sendo comercializada aqui no nosso estado do Paraná, Elevata. Você que está com a sua água mineral com gás, né, Alemão? A minha também é com gás aqui, mas tem Adoro água água também com gás. sem gás. E essa é boa, hein, Nilson? Que boa, que cara. Delícia, hein? Eu estava olhando dela aqui também, algumas outras informações. Ela é rica em minerais, diferente os maiores índices de mineral. É uma água que eles encontraram que é assim, tipo uma mina de ouro, vamos dizer. Com relação à qualidade mineral dessa água aí, é surpreendente. E você encontra ela aqui em Londrina, nas lojas só do Tonhão. São 11 lojas que você pode encontrar no Tonhão Supermercados. Você vai levar água mineral Elevata. Eu vou deixar também para vocês aí, na descrição do vídeo, o contato do Leandro para você poder conversar com ele. Se você tem um comércio, se você tem um restaurante, se você tem loja, se você quiser comercializar a Elevata e água mineral na sua empresa, você vai conversar com ele, vai chamar no WhatsApp 43 99191 3392, mas eu vou deixar na descrição também para você poder falar com ele. A água que é mais pura do Brasil, viu, Alemão? Que delícia, hein? Cara, diferenciada, viu? Diferenciada de verdade. E é nosso parceiro, é de confiança, né? Pode ter certeza, está com a gente aí, certamente. É de confiança mesmo. Elevata água mineral, com gás, sem gás, você encontra lá no Tonhão Supermercados, também um grande parceiraço nosso. Um forte abraço também para o Cido e para o Leandro, que trouxeram a Elevata para a gente aqui. Voltando à nossa conversa com o Souza, nosso parceiraço, nosso querido Souza. Ô Souza, estão perguntando aqui também, cara. Ah, não, na verdade estão tirando um sarro meu aqui. Acho que eu não vou ler, não. Falando que o São Paulo ficou 15 jogos sem perder para o São Paulo na época sua. Não, eu acho que estão exagerando. Deve ser mentira esse dado aqui. Não, é verdade. 15, cara, não foi. Não lembro de sofrer tanto assim na sua mão, não. Pois é que assim, o sofrimento a gente sempre esquece, entendeu? Melhor tirar da vida da gente. Foram 5 anos, né? Então. É louco, é muito tempo. Eu lembro infelizmente eu lembro disso aí. Everson Félix mandando uma pergunta para você também, Souza. Qual mensagem que o Souza pode passar para os jogadores de base que sonham em se tornar atletas de alto rendimento? Um pouco você já falou, né, no início aí, mas o que você pode deixar de recado para a molecada aí, Souza? Cara, um recado... uma mensagem que você pode passar para eles que sonham se tornar atleta, né? Qual que é o diferencial, um item que não pode, um ingrediente que não pode faltar, sabe? Cara, que não pode desistir, né? A vida é para aqueles que não desistiram, né? Se eu disser que eu era o melhor da minha época, eu vou estar mentindo, ainda não. Mas eu fui o que não desistiu. E geralmente vai chegar aquele que não desistiu, né? Eu acho que todo mundo tem experiência suficiente para entender que sempre tem alguém melhor que você, né? Mas às vezes nem sempre o melhor chega, né? Vai ter assim, eu acho que o grande segredo na vida não só do atleta, mas do ser humano é ter humildade. Eu acho que a humildade ela abre portas que o talento não abre, né? A força não abre. Você ser humilde, respeitar o próximo, fazer as coisas calado, falar pouco e fazer mais, entendeu? Às vezes a gente tá trocando, a gente está falando muito, que às vezes o treinador não bota o cara para jogar e o cara acha que o treinador está de pirraça, né? E nunca vê que o problema está nele, né? Eu vi uma entrevista do Diego, onde ele deu uma entrevista dizendo que um treinador, Simeone, ele estava jogando pelo Atlético de Madrid, ele estava fazendo um jogo e disse que ele estava arrebentando. E o Simeone tirou ele do jogo. No dia seguinte, ele foi falar com o Simeone, ele disse, mas professor, por que o senhor me tirou? Eu estava jogando, ele falou, estava jogando para você, para o time não. Você estava muito bem jogando individual, mas para o time não, por isso que você saiu. Enquanto você estiver jogando para você, você vai sair. Perfeito, cara. Perfeito. O futebol é coletivo. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Tá dada a receita, né, Alemão? É a receita. É isso aí, ó. Persistência, né, cara? Você não desistir nunca, você ter
colocar em campo toda aquela sua vontade ali, mas com bastante humildade, sem ser desleal com ninguém, né? E buscar a sua oportunidade. O futebol não tem como ser individual. Não dá, O jogador individualista, ele não tem espaço para o futebol. 11 no campo e mais a galera de fora que ajuda muito, né? Ele tem que ser cooperativo, ele tem que participar, mas ele tem que cooperar. Então, é fundamental. Perfeito. Eu pulei algumas perguntas aqui, pulou, Nilson, fiquei emocionado. É. E aí acabei passando aqui. Ficou emocionado, ficou 15 jogos sem ganhar. O Thiago mandou aqui, 15 jogos perdendo pro Souza, eu já fiquei nervoso, cara. Fica não. já calmei agora. Leandro Domingues. Ô, Leandrão, forte abraço, parceiro. Tá perguntando aqui para você, Souza, o que você acha do Renato Augusto? E você acha que joga mais que o Rafael Veiga, não? Eu acho que ele tem mais talento do que o Rafael Veiga. Com a bola, eu acho que o Renato Augusto é aquele meia mais classudo, que vai achar um jogador, vai descolar um passe mais difícil de lidar. O Rafael já é um cara mais decisivo, né? Também mais novo, né? Eu ia falar isso, Souza, porque eu acho que ele vai chegar no ponto do Renato. Eu acho que a maturidade, essa percepção que você está falando, a maturidade já tem muito a ver com essa mudança de chave aí. Mas o Renato é um cara fora do comum. O cara ele acha umas coisas e eu acho que o grande meio é esse, que vê algo que só ele vê. Ninguém mais vê. As pessoas usam a frase visão periférica, né? Então, o grande meia é esse que enxerga aquilo que só ele vê. Esse passe que ele deu agora por cima lá, o cara... O Bidu, né? O Bidu, cara. Onde é que ele achou aquela bola, cara? Você é louco. Bicho Quando eu vi, eu falei, cara, ele tentou bater no gol, mas você vai ver... Foi passe mesmo. Ele viu o Bidu, cara. Impressionante. Aquele jogo ali também jogou muito, né, cara? Ele joga demais, né? Uma pena que ele se machuque muito, né, cara? Um cara que lesionou muito e acabou sofrendo bastante. Esse problema. Muito problema, né, cara? Vai pesando, né? Vamos ver aqui. Não, beleza. Acho que das perguntas aqui hoje... Tem o Nelson aqui, é corintiano, né? Vai Corinthians. Nelson Negre? Meteu um vai Corinthians, boa noite. Um abraço pro Souza. Falou para você mandar um abraço pro Neto, Souza. Ele falou para você mandar um abraço, não é para você, não. O abraço é pro Neto. Pro Neto, isso mesmo. Cara. Sacanagem, hein? E tem uma pergunta do Paulo Oliveira. O Paulinho é aluno personal meu. Até a passagem pelo PSG. Até mandar um abraço para ele, que ele fraturou o rádio do braço jogando esses dias, né? Vai ficar uns 30 dias aí de molho. É mesmo? Ele tomou um tombo feio, bateu a mão no chão e fraturou o rádio do braço. Ele está perguntando como foi sua passagem pelo PSG. Se você pode falar um pouquinho sobre isso. Para mim foi muito bacana, né? Ali eu pude aprender que ou você sai muito cedo do Brasil, ou você tem muita dificuldade de adaptação em outros países. A cultura é outra, né? Quando eu fui para Paris Saint-Germain, eu tive que me adaptar em algumas coisas que eles tinham como padrão. Exemplo, em viagens eu tinha que levar minha chuteira e minha caneleira. Eu já fui para jogos, eu fui fazer um jogo em Lyon, contra o Lyon, que eu esqueci minha caneleira. Eu joguei com a caneleira emprestada do Fred. Aqui não, né? Aqui você tem tudo, tem toda a mordomia. Você chega no estádio, tá tudo lá, estendidozinho, tudo limpando. Lá também tem uma mania que para mim foi o que pegou muito. Você tinha que... O café da manhã era obrigatório, você tinha que acordar com todo mundo e ninguém te acorda, você tem que botar o seu despertador, você acorda, você tem que tomar café, você só pode levantar da mesa quando o capitão autoriza e depois você toma café, você tem que caminhar no meio da rua. Agora você imagina um nordestino em Paris, caminhando na rua de manhã, menos 10 graus. Então, para mim, foi um sofrimento, cara. Para mim, no começo, assim, foi meio que... Mas depois da refeição, meio que para fazer a digestão ali, vamos dizer? Para fazer a digestão, você tinha que caminhar. Olha, que loucura. Ainda é assim até hoje? Será? Eu não sei. Você não sabe?
eu não sei se é mais, mas na minha época tinha 2 preleções, uma da parte defensiva, outra da parte ofensiva, uma agora que voltava do café e outra após almoço. Para mim foi difícil a adaptação no começo. A gente não está acostumado com isso, né? Ô Souza, eu vou tentar conseguir aqui, rapaz, um parceiro para nós aí, um patrocinador que tenha relógio, porque o Souza tá sem relógio, você viu? Tá feio, tá fraco de relógio, hein, Souza? Esse foi um presente que eu ganhei. Bonito. Ô Souza, para a gente falar um pouquinho também sobre aquele período seu do São Paulo ali, mais especificamente sobre o Mundial, né? Até para a gente caminhar já para o encerramento, para deixar você livre aí também. Mas, cara, compartilha com a gente um pouquinho como é que foi viver aquele momento ali, cara, daquele Mundial. Você já havia ganho ali, Libertadores e tudo mais, mas, pô, Mundial é Mundial, né, cara? Cara, foi um momento especial, mas assim, você só acaba colhendo todos esses frutos quando você para. Agora. O futebol é muito rápido, muito dinâmico, né? Você ganha, você tem aquele, às vezes, quando você tem muito, você tem aquela semana de comemoração, mas daqui então a cobrança continua por resultado, né? A gente vê aí hoje... No outro dia tem que ganhar de novo. No outro dia tem que ganhar de novo, né? E aí você tem que ter uma força mental gigante, né? Porque às vezes você ganha, mas não dá tempo. Então, eu vejo hoje as coisas que eu conquistei agora, quando eu chego nos lugares, a pessoa fala, Souza, campeão do mundo e tal, mas na época é muito rápido. E quando você tem férias e quando você tem um tempo de foco, você quer aproveitar a família. Sim. Né? O tempo para você comemorar, e aí eu acredito que tenha diminuído muito mais agora, né? Com certeza. O tempo ele é muito curto, então não dá para você... mas foi uma experiência, de novo, né? Para quem passou fome, virar no Nordeste, daqui a pouco você está no Japão disputando o Mundial, eu acho que nem os melhores sonhos. Eu acho que eu nunca sonhei isso. Você não projetou isso para a sua vida, não? Ela foi acontecendo. Não. As coisas foram acontecendo normalmente, sabe? Eu acredito assim que quando você é uma pessoa boa e você planta as coisas boas, você vai colher coisas boas. Então é importante você confiar, deixar as coisas acontecerem, né? Não colocar sua energia tanto em algo para não se frustrar e saber lidar com as frustrações. Eu acho que no futebol, principalmente um atleta de alto rendimento, ele tem que saber lidar com as frustrações e saber que são elas que vão direcionar para algo maior. E quando tudo ganha, né? Quando só ganha, a gente perde um pouco do sentido das coisas, né? A gente não sabe lidar com a derrota. Por isso que é importante as derrotas no começo, porque aí a gente tem a noção do quanto é importante ganhar. É verdade, cara. E a gente... No Brasil, a gente tem um costume feio, vamos dizer assim, né? De que o vice não vale, terceiro lugar é ruim, mas dentro do nível de competição, vamos trazendo pro futebol mesmo, mas no Campeonato Brasileiro, Série A lá, ou Série B que seja, vai ter um cara só, um time só que vai ganhar, são 40 clubes lá, meu, é difícil. Você chegou em segundo lugar, terceiro lugar, tem que comemorar também, né, meu? É injusto. Não Infelizmente, o esporte em si, ele em toda modalidade, ele é meio que injusto, né? Você tem 20 clubes ali, mas só um ganha. E assim, eu vejo assim, no Brasil, não é só no Brasil, lá fora também se valoriza pouco, né? Se valoriza pouco lá, aqui é a Libertadores, lá fora é a Champions, né? De cada clube. Mas é isso, o ambiente é esse. Você tem que entender que o ambiente é esse. Que sim, exatamente. Não há espaço, né? Aquela frase, aquele clichê que a gente escuta bastante, né? Que o segundo é o primeiro dos últimos, né? Então, verdade. É você preparar a sua cabeça para você ganhar. Porque, infelizmente, né, no mundo, para você ser visto e para você ser taxado como campeão, você precisa ser o primeiro, né? E eu digo que o campeão é aquele que levanta todos os dias, né, cara? É verdade, cara. A gente só em levantar, a gente já tem que agradecer, porque agradecer a Deus. A gente tem mais motivo para agradecer a Deus do que para ficar resmungando.
É verdade, cara. É isso aí. Mesmo. Duas coisas que eu acho que eu queria colocar aqui para você, Souza. Uma você foi considerado o melhor lateral direito de um dos campeonatos brasileiros, foi isso ou não? Foi, acho que foi 2006. 2007. De lateral? Lateral direito. Pô, essa é novidade. Ô, Souza, mas aí também você... Essa versatilidade para o atleta ela é muito importante, né? Eu acho que essa é muito bacana. E você teve uma conquista, mesmo sendo meia de muito tempo, você conseguir ter essa conquista de ser o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro, né? Legal isso daí, não é? Cara, muito bom. Isso tudo eu aprendi na Várzea. A Várzea foi a minha escola para isso. Eu digo assim, a Várzea por quê? Porque às vezes eu chegava em um lugar para poder jogar e estava faltando um cara, e para eu não ficar de fora, eu tinha que fazer uma função que não era minha, entendeu? Uhum. Porque eu queria estar no meio do jogo, eu não queria ficar no banco. Fominha. Porque assim, ó, eu acho que eu curei esse trauma depois, né? Uma vez eu lembro que na minha infância eu jogava salão no time de um cara, no Vegel, né, no bairro onde eu morava, e aí eu fui entrar na quadra, o juiz acabou o jogo, eu nem toquei na bola, e a molecada tudo riu da minha cara. Aquilo foi um trauma para mim. Mas aquilo me fez tão bem, né? Que depois de um tempo, em um curto espaço de tempo, eu fui um dos melhores jogadores da minha... Você tem ideia, né? Por isso que eu te falei, eu não era o melhor na minha época. Eu era reserva do time. E quando eu entrei, o juiz acabou. Mas aquilo me deu um gasto tão grande, né? Para que eu crescesse como pessoa e como atleta. E depois, esse mesmo cara que me colocou para o juiz apitar o jogo e ficava atrás de mim para jogar no time dele. E eu não jogava mais no time dele. Toma. E outra coisa, Souza, você foi da Portuguesa Santista para o São Paulo. Uhum. Uma coisa é o Júlio Batista, o Kaká, vamos dar o exemplo dos meninos do São Paulo. Sair da base do São Paulo, que eles estão lá dentro e conhecem, convivem, estão no ambiente e entrar no time profissional. Outra coisa é você vir da Portuguesa Santista para o São Paulo. Sim. São duas situações aí, né? A personalidade que você precisa ter para estar naquele ambiente e qual foi o teu maior desafio que você sentiu assim um frio na barriga? Pô, eu estou aqui dentro do São Paulo, o que eu preciso fazer? O que você fez para você conseguir chegar ao que você chegou dentro do São Paulo? Vindo de uma equipe pequena. O grande desafio é se manter, né? Chegar, muitos chegam, né? Chegar eu acho que se a gente se dedicar ao máximo naquilo que a gente quer fazer, se doar aquilo, né? Ter muita fé, a gente vai chegar. Agora, se manter é o mais difícil. Então, você precisa ser o cara competitivo. Essa é a verdade. Você precisa ser muito competitivo. Então, você tem que acordar todos os dias e olhar para às vezes para o seu amigo e dizer bem assim, não, irmão, hoje vai dar eu, não vai dar você. Eu gosto de você, você é meu amigo, mas, cara, vamos competir. Um pouquinho. Na competição eu vou ganhar de você. Você pode conhecer melhor o ambiente onde eu cheguei, você pode ser mais conhecido do que eu, mas, cara, você vai ter que competir muito para poder... E eu ainda sou muito competitivo. Então, eu acho que o primeiro ponto para uma pessoa que decide ser jogador de futebol, ele precisa ser competitivo. É isso mesmo. E não é pouco, não. Ele tem que ser muito competitivo. Porque se ele não for competitivo... Porque tem gente que chega em alguns ambientes onde ele sonhou a vida toda de chegar, e quando ele chega, dá aquela baixada, né? Fala, putz, cheguei. Os caras atropelam ele. Se manter é mais difícil. Eu imagino, cara. Imagino. Você que é um cara competitivo, eu tava seguindo o Dagoberto também no Instagram, ele falou que joga mais futebol que você, mas é só um recado só. Aí você vê o que você faz. Eu acompanho ele, o Dago joga bem também. Joga bem. Mas não pega você não, né? Eu acho que hoje dá eu. Com certeza. Já pro seu lado, né, Souza? Isso aí. Claro, Ô Souza, vou aproveitar aqui só mais um segundo, falar de um parceiro nosso aqui, e aí a gente já encaminha para te agradecer também, né?
Então, para até te liberar aí, estamos chegando em cima do horário, mas a gente não pode passar esse programa aqui sem falar do Biggs, né, irmão? Nosso parceiraço, Biggs, que tem mais do que um restaurante comum de lanches, que o pessoal falava assim, o Biggs só tem hot dog e hamburgueria. Não é não, cara, tem cachorro-quente, tem hambúrguer, tem pizza, tem panqueca, tem prato feito, tem comida japonesa. Tem saladas, comida chinesa, bebida. Alemão, lá tem tudo, cara. E é tudo de big de bom, né? Que ambiente gostoso, né? Agradável, né? Espaçoso, né? Todos os quantos endereços o Biggs tem em Londrina, cara, para você poder fazer o seu pedido é fácil. É Biggs com 2 Gs, tá? www.biggs.com.br. Tem na Avenida Maringá, tem ali na Santos Dumont, tem ali na Winston Churchill, que é indo lá para o Estádio do Café, lá pertinho do estádio, tem a Biggs também, tem no centro também, deixa eu pegar aqui o outro endereço que apagou a minha tela aqui. São 7 endereços, vamos buscar aqui de novo, Alemão. Na Winston Churchill, Avenida Portugal, esqueci, pô, esse eu não posso esquecer. Perto de casa. Esse é o que eu visito sempre. Pô. Jamil Scaff, na Higienópolis, na Pará e na Paranaguá. É brincadeira, gente, tem Biggs para todo lado. Inclusive, nós vamos sortear daqui a pouquinho 2 lanches aí para quem está comentando e participando com a gente, do nosso parceiraço Biggs.com.br. Bom, nós estamos caminhando já quase para o final, né, Alemão? Calma aí, Souza, não é final ainda não. Você já tá pedindo no seu iFood aí, pedindo um rango aí, mas... O pior é que eu estava mandando mensagem agora pro meu filho fazer isso, acredita? Aí, ó, tá vendo? Se tivesse aqui, você já ia no Biggs com a gente lá para comer. Exatamente. À vontade lá Manda ele mandar algo aí para nós. Vou falar para mandar. Tá pertinho, dá 600 quilômetros. Logo chega. Ô Souza, a gente está caminhando para o encerramento já, né, Alemão? Acho que a parte que a gente fica muito triste que está acabando, mas muito feliz por ter passado esse momento do seu lado, né, cara? Para a gente é muito significativo, né, Alemão? Exatamente. Ter pessoas como o Souza participando com a gente, não é isso? Sensacional, Souza. Para a gente aqui engrandece muito, né, o nosso programa. O objetivo do programa nosso aqui é falar sobre futebol, falar de uma forma boa, né, uma forma descontraída, mas uma forma informativa, assim, de uma forma bem bacana. E parabenizar pela sua história, pelo seu sucesso, pelo que você construiu, porque onde você está hoje, Souza, se você não fosse um cara do bem, se você não fosse um cara boa praça, se você não fosse um cara vencedor, ninguém ia te colocar num programa tão bacana como que é o que você faz hoje, principalmente os donos da bola, né? É verdade, ao lado do craque Neto e do Veloso. Veloso tá lá. Grande Veloso, goleirão Veloso, né? Parabéns, meu, muito bom. E acho que você demonstrou aí, passou para nós aqui, né? Para quem acompanhou e para quem vai acompanhar, né, Souza? Porque nosso programa fica na internet, fica no canal, no YouTube. É realmente uma grande lição aí de perseverança, de persistência. E você usou essa frase aqui, Nilson, eu até vou pedir para você fazer um recorte, que eu vou usar esse trabalho aí, que é a competitividade, né? Eu sempre comentei isso daí, eu acho que um time vencedor, uma pessoa vencedora, ela precisa ser competitiva, né? E o futebol muito mais do que isso. Então, eu acho que essa tua fala no final aí foi uma fala sensacional para completar tudo aquilo que é o objetivo do programa, que é mostrar o caminho para as pessoas e principalmente para as crianças, para os jovens, né? Eu tenho aqui algumas crianças aqui que acompanham o nosso programa, que são alunos, que fazem tanto o trabalho de escolinha quanto o trabalho personalizado, eles estão sempre acompanhando, alguns pais, o Robson está aqui, o Everson está aqui, né? Que estão sempre acompanhando nosso programa. Então, eu acho que são informações muito bacanas que você trouxe aqui para nós, tá, meu querido? A vontade de acompanhando sempre aí, torcendo e que você tenha cada dia muito mais sucesso, tá bom? Amém. Obrigado, né, irmão, pelas palavras. Ô Souza, você não comentou aqui sobre os seus projetos atuais aí, cara, para onde que você está indo, que você tem algum recado que você queira deixar para a galera aí, para a gente divulgar também? Cara, eu tô tipo, trabalhando na Band, todo mundo sabe, né? No Pode Par. Sim. A gente está com uns projetos aí de começar um podcast também. Tem muita coisa boa acontecendo aí. A gente está bem empolgado com as coisas que estão por vir. Entendendo que tudo tem um momento certo, a hora certa. Claro. Nada fora do tempo, né? E fora do propósito de Deus.
Eu acho que o mais importante é a gente saber esperar, entender as coisas, né? E estar preparado, né? Tem que Eu estar acho pronto. que a gente precisa, o que a gente precisa é estar preparado, né? Para a gente não ser pego de surpresa. Então, a gente está se preparando aqui. Eu acredito que tem muita coisa boa aí para acontecer, né? E aí vocês vão ficar sabendo, a galera que nos acompanha vai ficar sabendo aí. Mas tudo com um propósito, uma ordem, e com muita decência. Parabéns, cara. Legal demais. Bacana. Você está hoje no Quebrada FC, né? Na segunda-feira, não é? Isso. Toda segunda, 16 horas, a gente está fazendo o programa. A gente vai mudar também, acho que vai ser 2 vezes por semana agora. Vai ser na segunda e na quinta. O negócio as coisas estão indo bem. Eu acompanho lá. A galera tá pedindo, que fala que o programa tem que ser semanal. Não sei se você já viu lá alguns comentários, já chegou até vocês a resposta, mas todo mundo. Já chegou, já. E para a gente, eu acho importante também, e a gente... cara, o Podpah tem sido um ambiente muito bacana para a gente, a galera que trabalha com a gente lá dá total liberdade, não que a Bandeirantes não dê, entendeu? Não, sim, mas sim. Como é um programa de internet, a gente conversa bastante. Uma das coisas que a gente estamos conversando é justamente isso, porque quando é uma vez por semana a gente perde notícias de todas as rodadas. Então, tanto para ele como para a gente, vai ser importante a gente fazer sempre pós-rodada, tanto na quinta e na rodada do domingo. Então, vai ser bem bacana. É um programa que está crescendo, é uma molecada que já está muito tempo no YouTube aí. O pessoal do Podpah são visionários, muito correto. E aí outra coisa, né? Eles não são quem são hoje à toa, né? Com certeza. Um caminho e estão colhendo todos os frutos. Então, eu gosto bastante e espero que a gente possa fazer 2 vezes ou mais vezes na semana. Isso aí, top, cara. Parabéns. O programa é top demais, cara. Demais. E, bom, pelo jeito vem um seu aí também. Pode ter certeza que eu vou estar assistindo, vou estar acompanhando. Você é um dos milhões que vão estar por lá, pode ter certeza. Souza, vou te agradecer então, meu amigo. Um forte abraço para você. Deus te abençoe muito. Muito obrigado eu costumo usar essa frase para todos os do futebol que jogaram bola e passam aqui pela gente, falar assim: muito obrigado por tudo que você fez pelo futebol, né? Que você dedicou a sua vida pelo futebol, né? Então você é uma das pessoas responsáveis por a gente estar aqui hoje, né? O futebol ele existe porque profissionais como você, como o Alemão, mas com tudo que você construiu dentro de campo, aí a sua dedicação, você se abdicou de outras coisas, de família, de tudo em prol do futebol, lógico que com objetivos, mas é o que faz o futebol acontecer. São pessoas como você que são capacitadas por Deus aí para entregar esses melhores resultados e fazer desse ambiente um ambiente tão maravilhoso quanto esse que a gente ama tanto, que é o ambiente da bola, né, cara? Então, muito obrigado, Deus te abençoe muito, viu, Souza? Amém, amém. Obrigado. Para mim, eu digo, eu sou um cara privilegiado de ter sido um escolhido para poder jogar futebol. Acho que é o sonho de todo mundo. Mas agora chegou a hora de contribuir de outra forma, né? Eu digo que a pior coisa do mundo para um ser humano é ele morrer com tudo aquilo que ele adquiriu e não passar aquilo que ele adquiriu para a molecada que tá chegando. Então, dentro do possível, se a gente puder repassar tudo aquilo que a gente recebeu e a gente mais na frente ver novos Souzas ou novos alemães aí jogando no futebol brasileiro, para a gente vai ser um grande privilégio. Maravilha, cara. Top de linha. Top demais, né, Alemão? É isso. Então, para quem está acompanhando a gente, ficou aí até o final. Aquele forte abraço e até o próximo, né? Isso daí. Até o próximo. Souza, obrigado. Um abraço a todos. Tamo junto, rapaziada. Valeu. Boa noite. Valeu. Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Abraço. Boa noite. Tchau.